Sim, eu diria que o cristianismo teve um papel muito importante no desenvolvimento da civilização ocidental. E o cristianismo nasce aí nesse contexto de dominação romana, de cultura greco-romana, de religião judaica, de helenização, de paganismo. É nesse contexto que nasce o cristianismo. Lá na Palestina, que é uma região do Oriente Médio. A Palestina ficava, né, existem mudanças geográficas, mas ela ficava entre o rio, o Jordão e o mar Mediterrâneo. E ao nascer o cristianismo, a Palestina, toda a Palestina, era governada pelos gregos, né? Porque quando Alexandre o Grande morre, o seu império é dividido em quatro generais. E esses 4 generais, eles lideram toda a Palestina. Eles são Licímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. E o cristianismo é considerado uma subversão à ordem imperial. Uma ameaça à economia romana, uma ameaça à deidade imperial. Mas por quê? É isso que vamos ver. O cristianismo, os apóstolos primeiros pregavam o monoteísmo, um Deus só. E a cultura do Império Romano era politeísta. Aí havia um choque. O imperador romano, nessa transição de Roma republicana para Roma imperial, aí surge o culto imperial. O imperador romano, ele se divinizou, ele se deificou. Daí passa a existir o culto ao imperador. Os apóstolos pregavam o culto a Deus. Aí observa o choque. E isso sim desencadeava a perseguição. Entendeu? Havia a Pax Romana, que era a paz imposta pelas armas. Era uma espécie de pacifismo e autoritarismo. A Pax Romana. Aí os apóstolos pregavam que a paz só em Cristo. Que esta Pax Romana não era paz, era pacifismo. Era algo fictício e enganoso. Que a verdadeira paz não é essa paz horizontal, ela é vertical, ela vem de Deus. Sim, aí vinha a política de pão e circo. Para manter as políticas assistencialistas, para manter a economia romana forte, o imperador criava uma espécie de um entretenimento, que era a política de pão e circo. Entendeu? Política de pão e circo. Na realidade não era para minimizar a pobreza, era para manter o governo romano sob o domínio de todas as coisas. Sob o domínio. É aí que nasce o cristianismo. É uma espécie de entretenimento. Política de pão e circo era entretenimento. Para quê? Qual o objetivo? Para evitar que os plebeus e os escravos rebelassem contra o Império Romano. Entendeu? E o mais grave, o imperador romano, quando ele morria, o seu corpo não era sepultado como o corpo de uma pessoa comum. Não. O seu corpo era mumificado. Era a mumificação. Aí entrava a mão de obra dos escravos. Entendeu? A mão de obra dos escravos. Então, quando os escravos se convertiam, quando os plebeus se convertiam, e até quando os patrícios, que era a classe romana mais elitizada, era a classe dominante, quando todo esse pessoal se convertia, então Roma economicamente enfraquecia. A deidade imperial perdia credibilidade. Tá entendendo? Perdia credibilidade. Aí sim. Aí você vê que é nesse contexto aí que nasce o cristianismo, a fé cristã. A fé cristã. O corpo porque o imperador ele se divinizava. Eu sou Deus. Aí surge o culto à deidade imperial, isso era sagrado. Sim.
A expansão territorial também era uma característica do Império Romano. Desde lá de Roma, desde a monarquia, república, entendeu? E império, que era uma característica geral, entendeu? De Roma, que era a conquista, a expansão territorial. E com o escravismo, entendeu? Com a crise do escravismo, Roma perdia a conquista territorial. Então o crescimento do cristianismo vai contribuir com a queda, com a desintegração de Roma em 476, no início da Idade Média. Sim. O corpo do imperador era mumificado, não era sepultado. Aí um movimento religioso chamado de apoteose. O que era a apoteose? Era a mumificação do corpo do imperador. Que ao morrer o imperador, ele seria revestido de atributos divinos, revestido de caráter divino. O seu corpo não poderia ser sepultado como de uma pessoa comum. O seu corpo tinha que ser mumificado. Daí vinha a adoração ao corpo do imperador. Sim, acreditam-se que foi uma herança lá da cultura egípcia, né? O culto de necolatria predomina até hoje. É isso? Predomina até hoje. Então é nesse contexto aí que nasce o cristianismo. O paganismo era hegemônico. Havia uma hegemonia do paganismo. Então a pregação dos apóstolos, sim, era assim que desconstruir praticamente toda a religião, toda a cultura do Império Romano. Por isso eles foram chamados de subversão à ordem imperial, de ameaça à economia romana e à deidade imperial. E tem pessoas que tentam, fazer, através de malabarismo exegético, tentam associar o cristianismo do primeiro século a questões financeiras. Não tem nada a ver.